Boa tarde, meu querido segundo ano, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estão todos bem, todos fortes aí. E estamos aqui para mais uma aula de ciências e nós vamos fazer a correção da última atividade, né? Da atividade que ficou da última aula. Lá na página 81 e 82. E pega aí a ficha de atividade de vocês de ciências e vamos fazer as correções. Então, a atividade de número 1 falava o seguinte: que a exposição ao sol em períodos inadequados pode causar graves queimaduras. Vocês lembram que nós falamos das queimaduras que a gente adquire se a gente ficar no sol por muito tempo em horários inadequados? Pois é, e essas queimaduras, elas podem causar graves problemas pra gente, tá? Pra nossa saúde. Aí nós precisamos marcar aqui os sintomas causados por essas queimaduras solares. Vamos lá? Então, será que tem pequenas bolhas que a gente tinha falado na aula passada? Sim, né? Então marca um X. Tem dor nas pernas e nos braços? Não, a gente não sente essas dores, né? Mas a gente tem a pele quente e sensível, né? Tem dor e vermelhidão na pele, não é mesmo? Agora nos músculos, nos ossos, não afeta lá o osso assim diretamente, né? Tem coceira nos pés? Também não, mas tem cansaço, tem descamação da pele, quando a pele começa a soltar, né, aquela pele morta que foi queimada, certo? Mas também não tem queda de cabelo, tá bom? Então tem essas 5 opções aí que a professora marcou com vocês. Vamos lá na página 81, e lá falava o seguinte, que quando as queimaduras solares acontecem, são necessários alguns cuidados. Vocês lembram lá naquele vídeo que a professora trouxe para vocês na aula passada, né? Falando sobre os cuidados que as crianças deveriam tomar, porque elas ficaram muito tempo expostas no sol, teimaram com a mãe dela, tiraram a roupa, aquela roupa de proteção, né? Não utilizaram os cremes, né? Para proteger do sol, não utilizou o chapéu, não utilizou óculos, enfim. E eles se queimaram bastante, certo? E aí, vamos observar aqui essas duas crianças aqui, tá? E vamos analisar, nós vamos pintar. Na realidade, a professora vai marcar, tá? Com um X, as respostas certas. E vocês deveriam pintar aí, tá? Tomar banho fresco ou fazer compressas frias na região afetada, será que vale? Vale muito. Então, vocês podem pintar aí, tá? Usar cremes e loções pós-sol ajuda também bastante, é a atitude adequada a se fazer, tá? Procurar um médico se a dor for muito intensa ou se a pessoa tiver febre, também, isso aqui é importante, você precisa procurar um médico. Não usar calçados para não machucar os pés? Não tem nada a ver, então você não vai pintar esse aqui. Ingerir muito líquido para não desidratar? Sim, porque o sol faz com que a pessoa desidrata, né? Então, você precisa reidratar a sua pele, o seu corpo, né? Então, você precisa tomar muito líquido para não desidratar. Evitar exposição ao sol. Sim, você também deve evitar essa exposição ao sol até que você melhore, certo? Então, estas eram as nossas correções, tá? Das fichas de atividades, das atividades. E agora, nós vamos lá para a apostila, na página 128, e vamos falar o seguinte: para onde foi o sol? E aí, gente, então nós estamos aqui nesse textinho, continuando falando sobre o sol e a saúde, né? Então, nós já falamos aqui sobre que o sol é uma estrela, nós já falamos da importância do sol em nossa vida, né? Que ele é muito importante, ele é uma principal fonte de luz e calor do nosso planeta, e ele é muito importante, né? Para nós seres vivos. Por quê? Porque sem o calor do sol, a Terra seria muito fria e não existiria vida, não é mesmo? Nós também já falamos sobre a importância do sol, né? No nosso relógio biológico, né? Que a luz do sol ajuda o nosso organismo a entender quando é dia, quando é noite, certo?
E também falamos aqui a respeito sobre o sol e a produção da vitamina D, que o sol, ele é um aliado muito importante para que o nosso corpo produza essa vitamina D, né? Que nós devemos sim tomar sol de 15 a 20 minutos, né? Diários por dia, no horário adequado, né? Num horário assim que a luz do sol, no caso, os raios solares não são tão intensos, né? Então tem o horário certinho, a gente já falou desse horário, né? Para poder ficar exposto no sol, certo? E também nós falamos sobre as consequências de quando você fica no sol por muito tempo ou em horários inadequados. O que, que acontece com a nossa pele? A nossa pele sofre queimaduras solares e também acontece da pessoa ter a insolação, que é um probleminha que acaba afetando o organismo, né? Acaba trazendo febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço na pessoa, né? E essa insolação, ela impede que a atuação correta do mecanismo, né? De transpiração do nosso corpo, para transpirar, para suar, e também ela impede o resfriamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo fica variável ali, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem calafrios, né? Que ele sente frio, ele também vai sentir calor. Então, vai ficar incontrolável, né? E aí, falou também dos cuidados que a gente deve tomar, né? Para não ficar muito tempo exposto no sol, para não ficar em horários inadequados, enfim, certo? E agora a gente vai se perguntar, para onde que foi o sol? A gente pode observar que algumas vezes durante o dia o céu ele fica escuro e a gente não consegue ver o sol. Só que nós já conversamos que mesmo assim os raios solares eles estão sendo lançados lá, né? E a gente, querendo ou não, a gente acaba tomando o sol sim, mesmo que quando o céu fica escuro, a gente pensa, não tem sol, eu posso sair. É meio-dia, por exemplo, 12 horas, o horário de meio-dia. Mas tá nublado hoje, a nuvem tá na frente do sol. Eu posso sair no sol nesse horário, eu vou sair aqui da minha casa e vou lá na escola a pé, porque está nublado e eu não vou me queimar. Não, você está errado. O sol, ele só está escondidinho ali, tá? Por que será que isso acontece, gente? Onde será que esse sol fica? Olha só, nós temos um desenho aqui bem no cantinho aqui da nossa apostila, ó. Vocês podem observar aí, ele aí, ó, tá vendo? O sol, ele ilumina as gotículas de água e forma o arco-íris. Olha que desenho bem bonito, né? Então, o sol ilumina essas gotículas de água que ficam ali nas nuvens e forma este arco-íris, né? Esta imagem aí linda que a gente já conhece, tá bom? Então, vamos ler para saber o que acontece, por que será que a gente não consegue ver o sol quando o céu durante o dia, mesmo sendo durante o dia, fica escuro? Por que será que a gente não consegue ver o sol? Então, normalmente, antes de iniciar uma tempestade, antes de cair uma chuva daquelas fortes, com trovões, com raios, as nuvens escuras, elas aparecem no céu. E o dia começa a escurecer. Às vezes até parece que está de noite, não é mesmo? E isso acontece por quê? Porque as nuvens de chuva, elas ficam cheias de gotinhas de água. E estas nuvens, elas bloqueiam a passagem dos raios solares para a parte inferior delas. Elas bloqueiam parte destes raios. Não significa que você, que mesmo estando nublado, você não vá se queimar se você ficar muito tempo exposto ao sol, tá? Queima sim também. Então, como a parte inferior das nuvens, elas não recebem essa luminosidade, acontece o seguinte, ó, o sol está aqui, por exemplo, né? Deixa a professora fazer mais ou menos uma imagem aqui para vocês, ver se vocês conseguem entender, olha só. Por exemplo, o sol está aqui, ó. Estão vendo? Não trocou de cor. Só um instante, gente. Vamos trocar de cor. Isso, que legal. Primeiro eu vou apagar esse desenho preto aqui, que não tem nada a ver com o sol. E agora,
Muito bem. Olha só, o sol tá aqui, todo bonitinho, querendo soltar os raios solar dele, não é verdade? O que que acontece? Estas nuvens, elas vão ficar carregadas de gotículas de água, tá? Por quê? Porque um tempo antes o sol estava muito forte e ele deu uma evaporada num rio. Tinha um rio, deixa a professora fazer aqui. Agora sim vocês vão me perguntar o seguinte: como é que essa água foi parar lá nessa nuvem? Eu vou explicar para vocês. Quando o sol está muito, mas muito intenso, muito forte, a água do rio, algumas gotículas, né, que a gente nem percebe, é como se fosse uma água em cima do fogão, né? Tá dentro da chaleira, ela vai ferver. Daqui do biquinho da chaleira não vai sair uma fumacinha? Pois é a água se evaporando. É a mesma coisa que acontece quando o sol tá muito quente. Tem um rio, aqui onde vocês estão vendo que a prof tá riscando, e o sol tá muito forte. Essa água, ela vai evaporar, mas ela não vai evaporar toda a água não, porque é impossível evaporar a água toda de um rio. Ela vai evaporar, vai subir e vai ficar aqui carregando as nuvens, tá? Então, essa água, ela vai evaporar. Você vai ver só aquela fumacinha, às vezes, subindo do rio ou de alguma poça de água que você tem aí na tua casa, se você observar, tá? Ela vai se acumular aqui nas nuvens. Assim acontece com a roupa que a gente coloca no varal. Quando ela tá muito molhada e o sol tá muito quente, ela vai secar, ela não vai secar? Por quê? Porque o sol tá muito quente. Como ele vai aquecer esse tecido, a água, tá? Que está aqui molhada, nessa roupa molhada, ela vai subir, tá bom? Ela vai subir, ela vai evaporar. E quando ela sobe, ela vai acumular aqui nas nuvens. Quando estas nuvens, quando essas nuvens já estão muito carregadas, o que que acontece? Acontece isso aqui que vocês viram aqui no textinho falando, ó. Olha só. As nuvens, tá? De chuva, elas ficam repletas de gotículas de água, que são essas que subiram e se evaporaram quando o sol estava muito quente. E elas bloqueiam as passagens dos raios solares para a parte inferior delas. Agora eu vou mostrar o que que acontece ali, tá? E aí, volta aqui no desenho e presta atenção. Quando, tá? Elas ficam repletas, elas ficam carregadas com essas gotinhas de água, elas bloqueiam as passagens dos raios solares. Então, elas, né, estão aqui, por exemplo, cheias, com essas gotículas de água, certo? E aí, vai acontecer o quê? O sol não vai conseguir passar totalmente o raio solar dele para a Terra. E é onde vai ficar um pouco escuro, tá? Onde nós vamos ficar um pouco escuro. Por quê? Porque a parte aqui na Terra, nós não vamos receber esta luminosidade do sol. Olha só, se ela fica aqui na frente, ela impede, tá? Ela impede de que esses raios ultrapassem, olha só. Ele vai chegar aqui e ele não vai conseguir passar para essa parte aqui de baixo, tá bom? Como se fosse uma placa ali estacionada. Por quê? Porque dentro dessas nuvens tem gotículas de água, que quando o sol estava muito quente, ela se evaporou, veio do rio, veio de roupas que estão se secando, enfim. São exemplos que a prof tá dando para vocês, tá bom? E aí, o sol sempre está no céu. Ele nunca sai do céu, não, tá? Ele sempre está lá no céu, mesmo quando a gente não consegue ver ele. Quando chove, muitas vezes, a gente não consegue enxergar o sol. Por quê? Porque ele fica lá atrás das nuvens, igual está aqui, ó. E aí, quando as nuvens estão muito carregadas, elas, né, fica frio, no caso, o sol não entra, não ultrapassa por elas. Então, o que que acontece? A nuvem descarrega estas gotículas de água em formas de chuva, tá bom? Por isso que acontece essas chuvas aí que a gente percebe, tá bom? Então, é assim que acontece a chuva. E aí, depois da chuva, as nuvens, elas ficam brancas novamente. Por quê? Porque ela tem
já menos água, né? A nuvem ela já descarregou toda a água que ela podia descarregar, e aí ela tem menos água. E é onde o sol pode voltar a aparecer novamente, tá bom? Quando ela descarrega. E aí, nós vamos fazer o seguinte. E aí, aqui no nosso Para Saber Mais, tá? Na página 128, nós vamos entender o seguinte: como se forma o arco-íris? Mas espera aí. Arco-íris? Isso aí, gente. Então, o arco-íris ele surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar. O que é a umidade suspensa no ar? Algo úmido, molhado, tá? Que fica suspenso no ar, que fica ali no ar, tá? Após uma chuvarada, por exemplo. Mas, peraí, vocês estão entendendo alguma coisa? Ah, eu tenho certeza que a partir desse desenho que eu vou trazer aqui, vocês vão entender como se forma o arco-íris e toda esta fala que eu vou trazer para vocês logo mais depois deste vídeo bem legal. Vamos lá? Mãe, meu desenho tá ficando lindo! Eu fiz você, um jardim, uma mangueira, um jatão de água e... um arco-íris, Kika! Nossa, é mesmo! Ué, mas de onde veio o arco-íris? Da água da mangueira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. O arco-íris se formou quando a minha luz iluminou as gotículas de água que vinham da mangueira. É sempre assim. O arco-íris que nós vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades depois da chuva surge quando a minha luz branca penetra nas gotinhas de água que estão no ar. É aí que acontece a refração. Refração? Eu explico. Primeiro, minha luz chega até as gotinhas de água. Aí ela desvia de direção. Isso é que é refração. Então, surgem as 7 cores básicas do arco-íris. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o turquesa e o violeta. Já que você é uma menina tão iluminada e curiosa, toma esse prisma de presente. Uau, prisma! Ué, mas o que é um prisma? Eu sou um maravilhoso cristal transparente com muitos lados. Comigo você pode fazer uma experiência para entender a refração. Eba! Primeiro me coloque na direção da luz do sol. Viu? Quando a luz do sol atravessa um dos meus lados, aparece uma linda faixa colorida. É o espectro solar. Espectro solar são as cores que compõem a luz do sol separadas, como você está vendo. É? E quem é você? Eu sou o famoso cientista Isaac Newton. Em 1665, eu fiz pela primeira vez a experiência do prisma, que você acabou de aprender. O que acontece com o prisma nessa experiência é igual ao que acontece com as gotinhas de água quando o sol bate nelas e o arco-íris se forma. Quer dizer que a luz branca do sol é uma mistura de um montão de cores? É isso aí, Kika. Quer ver? Experimente fazer um disco de cartolina com as cores do espectro solar pintadas e um buraquinho no centro. Agora, faça esse disco girar na maior velocidade. Viu? O disco ficou branco. O branco é a mistura de todas as cores. Mãe, eu fiz esse desenho colorido pra você. Nossa, Kika, você é uma artista iluminada. O arco-íris está maravilhoso. É, ele apareceu por causa da luz branca do sol, que bateu nas gotinhas de água que saíram da sua mangueira. A luz atravessou a água, depois desviou de direção, numa incrível refração. E as 7 cores básicas foram surgindo, formando um arco-íris e deixando meu desenho lindo.
Nossa, Kika, mas de onde vem tanta iluminação e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho colorido e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Isso aí, pessoal, vocês viram que legal essa aqui, que ela é muito curiosa, ela é muito esperta, né, gente? Então, rapidinho ela aprende as coisas, igualzinho vocês, né? Então, agora nós vamos voltar lá para nossa apostila, na página 128, e vamos continuar a nossa leitura. Como se forma um arco-íris? Agora que vocês já sabem como se forma um arco-íris, fica mais fácil compreender a leitura, né? Então, continuando a leitura, certo? O arco-íris ele surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar, igual aconteceu com a mangueira, com a água da mangueira da mãe da Kika, né? Então, acontece também após uma chuvarada. Choveu bastante e tá ainda caindo aquelas gotinhas de água, por exemplo, né? E aí o raio solar bate nessa borda desta gotinha de água ou vapor que está subindo novamente, e essa luz branca do sol, ela é desviada e se decompõe nessas 7 cores que a gente viu a Kika mostrando, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né? E a cor vermelha é a que se propaga mais rápido, é a que mais aparece, tá? Mais rápido, formando as faixas superior do arco-íris. A violeta é a mais lenta, é a que aparece bem mais devagar, tá? Na parte inferior, na parte de baixo. Certo, gente? Então, o arco-íris, ele inspira muitos artistas. Observe aí o arco-íris retratado nesta obra de arte ao lado, tá? Então, aqui, o Castelo de Arundel com arco-íris. É uma pintura do ano de 1824, há muito tempo atrás, tá? E é uma aquarela sobre papel, tá bom, gente? Bem legal, né? E está lá disponível no Museu Britânico de Londres, tá? E é isso. Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa apostila. Espero que vocês tenham gostado da explicação sobre o arco-íris. Na próxima aula, eu quero que vocês já preparem aí papel toalha, 2 copos com água, tá? E também canetinhas com a cor do arco-íris, tá? Eu quero que vocês preparem este material aí para a nossa próxima aula, que nós vamos fazer aí uma experiência bem legal. Não vou contar aqui agora qual é a experiência, não, mas eu preciso que vocês preparem aí 2 copos com água, papel toalha, deixa reservado aí um papel toalha. O que é o papel toalha? Aquele guardanapo de mão, tá? Vocês também vão reservar canetinhas com as cores do arco-íris, tá bom? Pra gente chegar aí numa experiência bem legal, tá bom? E aí, eu vou deixar uma atividade pra vocês bem legal também, lá na página 83 e 84 da ficha de atividade de vocês, onde fala o seguinte: você sabia que o arco-íris ele tem uma sequência única de cores? Vocês lembram a sequência que eu deixei para vocês aqui? E que a Kika também disse, né, no desenho, sobre as cores do arco-íris. Vocês lembram? Se não, volta o videozinho aí ou volta lá no nosso textinho como se forma o arco-íris. Lá falam as cores também, tá? O que você vai fazer aí nessa atividade? Você vai pintar o arco-íris, tá? Dessa imagem a seguir, com base no que a gente descobriu, as cores. Então, quem fica na parte superior, vocês lembram? E quem que fica na parte inferior? E aí vem vindo uma sequência, né? De cores aqui montando esse arco-íris. Na página 84, ele fala o seguinte, olha só. Enumere as imagens a seguir, de 1 a 3, na sequência em que as cenas acontecem. São atividades super fáceis, super legais, que eu sei que vocês vão dar conta. Então, observando o que a professora explicou lá naquela atividade, né? Vocês vão identificar como essas cenas acontecem. Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro, tá? E vocês vão enumerar do 1 ao 3. Tá bom? Atividade bem legal, tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção nessa aula de hoje, porque foi uma aula muito gostosa de assistir, né? De ouvir
de pintar também, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão pintar bem bonito aí esse arco-íris de vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências, que eu vou estar ansiosa para trazer aqui para vocês aquela experiência que nós vamos fazer, tá bom? Beijos, até a próxima!